Filipenses capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E quero, irmãos, tendo concluído as suas saudações iniciais, Paulo começa então a entrar no âmago do motivo de sua epístola à Igreja de Cristo que estava na cidade de Filipos, fornecendo aos cristãos daquela cidade as informações sobre o seu estado de aprisionamento e encarceramento, isto por causa do Evangelho, e os resultados deste problema que ele estava justamente enfrentando neste momento. Era, portanto, o seu desejo que os irmãos, assim como ele os chama, ficassem por dentro dos fatos que lhe envolvia neste momento difícil do seu ministério. E quero, irmãos, que saibais, a cidade de Filipos, no tocante à sua importância para o cristianismo do primeiro século, funcionou como uma porta de entrada para a Europa. E Paulo, como missionário transcultural enviado de Cristo aos gentios, foi um dos responsáveis pela fundação da igreja cristã naquela cidade, na cidade de Filipos. Mas agora Paulo estava, por causa do Evangelho, preso em outra parte, quem sabe, talvez em Roma, como prisioneiro de Cristo, por pregar o Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus. No entanto, ele tanto procurava saber o estado em que se encontrava a igreja de Filipos, como também fazia questão em mantê-los bem informados de sua situação como prisioneiro de Cristo Jesus neste momento. E quero, irmãos, que saibais que as coisas, tanto os judeus conservadores da legislação mosaica, quanto e principalmente o Império Político de Roma, pretendiam destruir a nova fé que estava surgindo com impacto poderoso na vida das pessoas. E como Paulo era o espalhador desta nova fé, pregando sobre uma nova aliança de Deus com os homens, por intermédio de Cristo Jesus, ele era efetivamente o alvo principal a ser perseguido, principalmente por essas duas forças que eram contrárias ao Evangelho, os judeus e os romanos. Muitas coisas aconteciam a Paulo e também aos seus cooperadores, companheiros de ministério, neste momento da história da Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, estas coisas que aconteceram com Paulo, envolviam
as tribulações, perseguições e prisões que ele estava enfrentando neste momento da sua missão em prol do reino de Cristo Jesus. Há quem afirme, dentre muitos e vários comentaristas bíblicos, de que o apóstolo já estava certo de que chegara aos momentos finais de sua missão como enviado de Cristo Jesus aos gentios para transmitir o evangelho da incircuncisão, o evangelho do reino de Deus. Se é verdade que o local deste aprisionamento de Paulo era mesmo a cidade de Roma, então estava consumada a sua carreira como missionário cristão ao mundo gentílico. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram. Paulo retarda só um pouquinho a revelação de que se encontrava preso. O que ele faz no texto seguinte: para agora, em meio à tempestade, dizer que sempre há bonança para o barco em que Cristo se encontra, mesmo passando os piores momentos de sua carreira ministerial como servo do Senhor Jesus Cristo. Ele busca tirar o positivo em meio ao negativo. Isso ao afirmar que, mesmo sendo perseguido e preso, mas até isto contribuiu para o proveito do Evangelho. Isso é puro positivismo cristão que nos aumenta a fé e a esperança de que nem tudo está perdido e que, acima de tudo, precisamos sempre estarmos de cabeça erguida, animados, porque não estamos só nas nossas lutas, nas nossas batalhas em prol do reino de Deus. Finalmente, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Repito, nem tudo está perdido. Temos o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como fundador do cristianismo, que mesmo tendo que enfrentar tanta oposição dos seus compatriotas judeus e principalmente das autoridades romanas, mesmo tendo que enfrentar uma crucificação dolorosa e uma morte injusta, mas foi tudo para o bem da humanidade e principalmente para o bem da sua igreja remida que ele comprou com seu precioso sangue. Com Paulo não foi diferente. As suas tribulações, perseguições e prisões tinham proveito. Portanto, precisamos ter o mesmo sentimento destes homens de Deus e sermos positivistas. Nunca desanimar diante dos desafios que temos que enfrentar. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.